Senhor, irmãos, Amém. estão alegres nesta noite? Amém. Estou alegre porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Somente a ele nesta noite a glória, a honra, o domínio, o louvor nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu convido para abrir comigo as vossas Bíblias. Livro de Hebreus, capítulo 12. Amém? Encontraram? Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Eu convido os irmãos para repetir comigo aqui a primeira frase do versículo 12 aqui, olhando para Jesus. Vamos todos? Olhando para Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Nesta noite é nos dada a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra que tem o poder de libertar o homem do pecado. Esta palavra que tem um poder tão grande que é capaz de nos moldar, se nós assim dermos lugar, e nos transformar, e nos trazer e nos colocar neste lugar, para bendizer o nome daquele que é para ele todo louvor e toda glória, assim como nós cantamos aqui nesta noite. E eu quero nesta noite aqui que o Espírito Santo de Deus venha nos usar com poder e graça, para que você venha sair daqui nesta noite sustentado, não com as minhas palavras, não com as palavras do pregador, porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, e Ele tem palavra de vida eterna para a sua vida. Ele tem aquilo que você tanto necessita nesta noite. Aleluia. E nesta noite nos pesa uma responsabilidade muito grande de trazermos aqui a palavra do Senhor nosso Deus, porque se fosse as minhas palavras seria muito mais fácil, mas a palavra de Deus é muito diferente, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, ela corta tanto para lá como para cá, tanto ela corta nesta noite para a sua vida, como também para a minha vida. E também ainda tem outro significado, ainda outros dois, que esta palavra ela corta também para a salvação, mas também a mesma palavra que vai condenar o homem que não der ouvido a esta palavra um dia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, ele teve a ousadia de dizer, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Agora tem algo interessante para as nossas vidas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
A Bíblia diz que é para nós deixarmos tudo aquilo que atrapalha as nossas vidas, tudo aquilo que impede a comunhão nossa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer morar num coração que vive cheio de mágoa. O Espírito Santo não habita em templo sujo, mas o Espírito Santo, ele fala conosco e ele prepara a casa, e ele habita naquele coração que diz assim: eu te adoro, eu te louvo, eu te quero, eu te exalto, eu tenho sede de ti. Se você nesta noite tem sede do Espírito Santo, ele está aqui para habitar em sua vida, pois o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E para isso é preciso fazer algo, deixar todo embaraço e todo pecado. Aleluia. A palavra de Deus sempre nos adverte contra o pecado, contra tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus. O Senhor Jesus, ele sempre nos advertiu contra aquilo que tenta nos impedir de receber um renovo espiritual. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus e saímos até pior, mas é porque o pecado está de perto. Nós não temos deixado o pecado. Muitas vezes nós estamos todo embaraçados, temos problema com um, problema com outro, temos aqui divisões. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele não habita no meio de um povo dividido, mas o Senhor Jesus, ele veio para buscar, para juntar, para somar. Ele não veio para dividir, ele não veio para diminuir, mas ele veio para somar e buscar todo aquele que se achava perdido. E é necessário nesta noite nós deixar tudo aquilo que impede a operação do Senhor nosso Deus em nossas vidas. E ainda tem mais, que o escritor disse: corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós fomos chamados para dar fruto. Eu e você fomos chamados para produzir fruto. Jesus disse que ele não escolheu nós à toa, simplesmente para ficarmos de braço cruzado, mas ele nos nomeou e nos disse que era para nós ir e dar fruto. Agora você me pergunta: como é que pode dar fruto? Como é que um crente pode dar fruto? É testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. É testemunhando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e tem morada eterna. É testemunhar que Jesus deu a vida por mim e por você. Aí você está dando fruto para o Senhor nosso Deus. E é para nós correr com paciência a carreira que nos está proposta. Tem muita gente que corre de um lado para o outro, mas a Bíblia nos adverte a corrermos com paciência, porque se a pessoa correr desesperadamente, ele vai tropeçar, ele vai cair e vai machucar todo e não vai chegar a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora eu pergunto para você: qual é a carreira que está proposta para você enquanto aqui você vive? Será uma carreira profissional? Será uma carreira de ser um grande atleta? Muitos pais desejam que os seus filhos sejam um grande profissional, seja um atleta. Eu já vi um pai uma vez impor que o seu filho teria que ser um grande atleta. Mas se fosse para mim escolher, se eu tivesse a liberdade de escolher, nesta noite eu escolheria que o meu filho, que a minha filha seria um pregador do Evangelho, seria um missionário, seria um resgatador de almas.
Aleluia, aleluia. Porque quando nós fazemos a obra de Deus, o Senhor trabalha por nós. Quando nós fazemos a obra de Deus, o Senhor peleja por nós. Quando nós fazemos a obra de Deus, o Senhor nos promete mais nesta vida. E o interessante é que Ele promete por fim a vida eterna. Aleluia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Teve um apóstolo na Bíblia, que o nome dele é apóstolo Paulo. Ele um certo dia disse, ele correu muito para pregar o evangelho que o Senhor Jesus o comissionou a ele. Ele não teve o privilégio de estar com o Senhor, mas o Senhor um dia apareceu para ele, e ele teve ali uma grande visão, e ele foi ali motivado pelo Senhor para pregar o evangelho, e ele sofreu por esse evangelho. Ele sofreu por esse evangelho, mas não ficou só nisso. Ele não parou antes do seu tempo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, está escrito as últimas palavras que este grande apóstolo disse. Ele disse bem assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Tem muita gente que ainda nem combateu o combate, já está querendo acabar a carreira. Hebreus, 2 Timóteo, no capítulo 4, vamos ler, para ficar melhor, para nós entender a palavra de Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Primeiro ele combateu o combate. Depois que ele combateu o combate, ele acabou a carreira. Depois que ele acabou a carreira, olha o que ele fez. Ele guardou a fé que ele tinha em seu coração. Qual era a fé que ele tinha em seu coração? Ele tinha a fé que um dia ele estaria com o Senhor, porque ele foi salvo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo um dia. E ainda ele disse no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Todos que amam a sua vinda vai receber naquele dia a coroa da justiça que está guardada com o Senhor. E aí é que entra: qual é a carreira que você está correndo? Você tem procurado fazer aquilo que o Senhor comissionou você para fazer? Qual é a carreira que você está correndo? Aleluia. Você já combateu o combate? Você já acabou a carreira? Já sofreu por este evangelho? Nós não sofremos nada por este evangelho. Aqui estamos num país liberal, onde podemos entrar e sair, falar de Jesus com as pessoas, e não tem tanto problema algum. Mas tem pessoas sofrendo neste momento por este evangelho. Tem pessoas sendo torturadas neste momento por este evangelho. Tem pessoas dando a sua vida por este evangelho. Aleluia. E será que essas pessoas estão dando as suas vidas e vai ficar de graça? Não. Esta pessoa vai receber a coroa da vida. Assim a Bíblia diz que quem combateu o combate, quem acabou a carreira, quem guardou a fé, agora vai esperar a coroa da vida, que o justo juiz vai dar a cada um segundo as suas obras. O que é que você tem feito para o Senhor nosso Deus? Aleluia. Nós sabemos que sempre podemos fazer muito mais ainda. O Senhor tem nos chamado, e nós entendemos que sempre podemos fazer mais, mas tem tanta coisa que nos impede. Por exemplo,
O pecado, o embaraço, ele atrapalha o teu povo. Mas o Senhor está aqui nesta noite para Ele usar a minha vida e a sua vida. Ele quer que nós sejamos úteis para fazer a obra dEle. E Ele disse que é para nós correr com paciência a carreira que nos está proposta. Eu digo, a carreira que está proposta para você nesta noite, segundo a Bíblia, é a carreira de ser um ganhador de alma, é a carreira de ganhar almas para o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E todos nós, eu já disse nesta noite, que fomos chamados para darmos fruto. E se não estamos dando fruto, precisamos rever os conceitos, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos descer daquilo que nos impede para fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu não estou falando de alguém fazer algo que não está em suas condições. Salomão, um homem muito sábio, ele disse: faça tudo o que colocar em suas mãos, segundo as tuas forças. Agora eu pergunto para você: você tem feito aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos para fazer? Aquilo que o Senhor tem te dado a oportunidade para fazer? Aquela pessoa que o Senhor tem tocado em você para falar lá no seu trabalho, você tem falado? Aleluia, aleluia. O Senhor vai cobrar de nós um dia daquilo que nós deixamos de fazer para Ele. O dia que nós chegarmos lá no julgamento das obras, não é um julgamento de condenação, mas é um julgamento para nos mostrarmos aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer e nós o omitimos. Nós vamos